Bom dia a todos, bom dia aos participantes da mesa virtual. Esta é uma sessão especial porque nós estamos fazendo hoje o lançamento de uma publicação periódica que vai se chamar Decidir, sobre pesquisas temáticas. Eu devo realçar aqui a participação ativa do professor Moacir Lobato, do Dr. Murilo Silvio Abreu, na elaboração desse projeto, que, na verdade, vai divulgar temas jurídicos da atualidade de repercussão e relevância, a partir da Comissão de Jurisprudência. Nós atribuímos, com a concordância delas, à comissão, esse encargo de fazer as seleções dos temas mais importantes e, de 3 em 3 meses, selecionarmos determinados temas, determinadas áreas, para poder levar ao debate dos juízes. É uma forma inovadora de atualização e de interlocução com os juízes. Aqui, especificamente, o doutor Jober atuou de maneira decisiva, ele é o coordenador da área criminal e da escola judicial, e nós, de uma participação muito ativa, como é próprio do doutor Jober, e nos deu esse supedâneo. Eu gostaria de agradecer imensamente a desembargadora Beatriz Caires, que está fazendo a inauguração, e os temas, esses debates vão ficar disponíveis sob forma de filmagem e forma de podcast. Portanto, também, ao final do mandato, nós vamos fazer uma edição possível de um livro virtual ou virtual e no papel. E essa é a intenção nossa, de interagir com os juízes sobre temas importantes. Sem mais perdas de tempo, porque o tempo nos é muito querido, eu passo a palavra para o desembargador Jober, para que faça a apresentação e comecemos logo o debate. Muito obrigado a todos, obrigado à doutora Bárbara Nath, que nos empresta a sua experiência na área de execução e a sua inteligência, que é sabida de todos, né, doutora Bárbara? Muito obrigado. Doutor Jober, com a palavra. Muito obrigado, desembargador Tiago Pinto, superintendente da Escola Judicial, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça e, lógico, um amigo aí já de mais de 3 décadas. Um grande prazer, é sempre uma grande satisfação. Bom dia a minha colega, a excelentíssima desembargadora Maria Beatriz Madureira Pinheiro Costa Caires, uma das magistradas mais proeminentes do estado de Minas Gerais, né? Um orgulho do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha, exerce desde 30 de setembro de 2004 o cargo de desembargadora de Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ocupando a presidência da 2ª Câmara Criminal. Na sua trajetória profissional, ocupou os cargos no Ministério Público de 1984 a 2000 e na magistratura desde 2000, tendo, portanto, ingressado no serviço público por concurso, né, de provas e títulos pelo Ministério Público de Minas Gerais, o glorioso Ministério Público de Minas Gerais, e colabora desde 2000 de forma fundamental aqui com o Tribunal de Justiça, para a nossa sorte. Integrou bancas de comissões julgadoras de concursos públicos, bem como participou de eventos, congressos, exposições e feiras relacionadas
à ciência jurídica, uma jurista de bagagem bastante relevante. Excelentíssima juíza Bárbara Isadora Santos Sebe Nardi. A doutora Bárbara é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é também bacharel em Ciências Contábeis pela mesma universidade. A doutora Bárbara, uma vez colado o grau em Direito, exerceu advocacia privada na área tributária e depois como advogada da União, na Advocacia Geral da União, onde permaneceu lotada na Procuradoria-Geral de Justiça, em assessoramento direto ao Procurador-Geral da União. Depois, ingressou em concurso público de provas e títulos como juíza de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo respondido por várias cíveis de família, falências, tanto no plano piloto como no Juizado Especial do Guará. Depois, aí ingressou, retornando à terra natal, ingressou também por concurso público no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na condição de juíza desde 2008, e é titulada da Vara de Execuções Penais da comarca de Igarapé, que é a segunda maior do Estado. Integra também o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerários e membro suplente do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais. Como vocês percebem, é uma jovem magistrada, contudo, com um currículo bastante rico, mesmo invejável. Agora, então, vamos dar início aos nossos debates, passando a palavra para a desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, que vai fazer a apresentação do tema e as suas ponderações. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer as palavras do desembargador Tiago Pinto, vice-presidente dessa casa e superintendente da Escola Judicial, um grande amigo, e do desembargador Gilbert, também grande amigo, coordenador das câmaras criminais. Eu quero dizer que é uma honra estar participando desse projeto piloto, do projeto Decidir, que é uma inovação trazida pelo desembargador Tiago Pinto, que vai muito engrandecer a jurisprudência desse tribunal. É uma honra, e a escolha do tema, eu procurei, junto aos colegas da Comissão de Jurisprudência, escolher um tema palpitante, um tema inovador, trazendo as mudanças com o pacote anticrime. Eu acho que é um tema que irá interessar tanto os operadores do direito, os estudantes de concursos preparatórios para concurso público, quanto nós, operadores do direito, que estamos diuturnamente às voltas com agravos, com recursos abordando este tema. Escolhi especificamente a progressão de regime e as mudanças trazidas pelo pacote anticrime na questão da progressão de regime prisional, notadamente as mudanças trazidas no artigo 112 da LEP, que tem trazido amplo debate, notadamente no que tange a questão da reincidência específica ou genérica nos crimes hediondos. Eu fiz uma apresentação ligeira para o projeto Decidir na pesquisa temática, que eu vou fazer a leitura e nós iremos debatendo pouco a pouco os temas mais polêmicos. O âmbito é um pouco restrito, justamente para poder limitar, tendo em vista a exiguidade do nosso tempo. O critério objetivo
para a progressão do regime prisional antes da vigência do pacote anticrime era bem limitado. A Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84, previa, em sua redação original, o cumprimento do percentual de 1/6 da pena para a concessão da progressão do regime prisional. Ao menos 1/6 da pena no regime anterior, artigo 112, fração que era aplicada a considerável rol de infrações penais. Havia exceção no que tange aos delitos hediondos ou equiparados, pois, de acordo com o que previa a Lei 8.072 dos crimes hediondos, artigo 2º, parágrafo 2º, exigia-se estágio maior de prova aos condenados pela prática de crimes dessa natureza, uma vez que a proporção prevista no artigo era de 2/5 quando primários ou 3/5 se reincidentes. E aí já havia a polêmica no que tange a questão da reincidência específica ou genérica. Em virtude de orientação jurisprudencial que se consolidou, inclusive, nos tribunais superiores, entendia-se que a reincidência do agente, para fins de exigir maior lapso temporal de cumprimento de pena, não precisava ser específica, bastando que o interessado ostentasse essa qualidade e apresentasse, dentre as guias de execução, uma infração penal hedionda ou equiparada. E essa polêmica que é ressuscitada agora com o pacote anticrime. O critério objetivo, portanto, relativo ao prazo exigido para o deferimento da progressão do regime prisional do condenado, era bastante simples, pois constituído de 3 proporções, vetor que sofreu considerável alteração pelo chamado pacote anticrime. Inovação do requisito objetivo promovido pela Lei 13.964 de 2019. Muito mais complexo passou a ser a avaliação do requisito objetivo relativo ao tempo de cumprimento de pena para o deferimento da progressão do regime prisional, com as alterações promovidas pela Lei 13.964, pacote anticrime, que alterou a forma do cálculo aritmético, passando para porcentagens em escalonamento significativo, com estágios que variam de 16% a 70% da sanção cumprida. Então, anteriormente eram por frações e agora em porcentagem. A progressão do regime prisional deixou de ser avaliada em apenas 2 etapas de cognição: natureza do delito e fator relativo à reincidência, sendo necessário ponderar agora uma série de fatores que influenciam na contagem do prazo mínimo exigido para progredir o regime prisional do condenado. Questões relativas à natureza da infração penal e ao seu modo de consecução refletem na escolha do percentual a ser aplicado, de tal sorte que o magistrado deverá analisar, por exemplo, se a infração penal foi concretizada com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, se houve o resultado morte, se o condenado exerce comando de organização criminosa ou se o crime praticado diz respeito à milícia privada. Referidas modificações, em virtude do exíguo prazo conferido pela nova lei a título de vacatio legis, o pacote anticrime entrou em vigor em 30 dias após a sua publicação. Então, foi a partir de 23 de janeiro desse ano que ele entrou em vigor, acarretaram sérias dúvidas quanto à interpretação da atual redação conferida ao artigo 112 da LEP, cuidando de matérias sensíveis que exigem análise aprofundada dos operadores do direito, repercutem em um número considerável de presos. Aí vem a polêmica maior, que suscitam calorosos debates, a indicada reincidência daqueles que pretendem obter a progressão do seu regime prisional e ostentam a condenação pela prática de crime hediondo ou equiparado, uma vez que a interpretação antes pacificada, no sentido de que a reiteração criminosa bastava ser genérica para incidência de fração mais significativa, agora é dotada de grande controvérsia doutrinária e jurisprudencial. Eu fiz uma pesquisa ampla em nosso tribunal, está bem dividida a jurisprudência nesse sentido, se a reincidência seria genérica ou específica, e também no STJ está dividida a 4ª e 5ª Câmara. Eu trago também, colecionei a jurisprudência nesse sentido. Como a redação conferida aos incisos 5 e 7 do artigo 112 da Lei de Execução Penal não é clara, ressurgiu a discussão acerca da natureza da reincidência, tratando-se de condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados, tema cujos contornos ainda estão por serem definidos com mais exatidão.
Então, a principal polêmica em relação à reincidência de condenados por crimes hediondos ou equiparados. De acordo com a redação conferida ao inciso 5 do artigo 112 da LEP, a progressão do regime prisional, no caso de condenados por delitos hediondos ou equiparados, deve ser operada no percentual de 40%, desde que o interessado ou benefício seja primário. Já no inciso 7 do mesmo artigo 112, ele traz disposição mais rigorosa, autorizando a progressão do regime prisional em termos de requisito objetivo somente quando o reeducando tenha cumprido ao menos 60% da reprimenda, em se tratando de reincidente e que tenha praticado crime hediondo. Aí surge tema relevante diante da atual redação conferida pelo pacote anticrime. Se o critério mais gravoso de 60%, percentual correspondente à anterior fração de 3/5, deve ser aplicado mesmo na hipótese do agente não reincidente em delitos hediondos. E aí que se divide a jurisprudência. Há decisões judiciais com entendimentos diversos, pois alguns órgãos julgadores passaram a reconhecer que a nova lei, nesse ponto, não disciplina a matéria com clareza, de tal sorte que o lapso temporal exigido para a concessão da progressão do regime deve ser contado de maneira mais favorável ao condenado, valendo-se do parâmetro de 40% no caso de reincidência genérica. Para essa corrente jurídica, o interstício mais gravoso, definido em 60%, somente incide nas execuções em que a reincidência do agente é específica em infrações hediondas ou equiparadas. Não obstante, firmou-se o entendimento jurídico, capitaneado pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça, no HC 599-977, relatado pelo ministro Félix Fischer, no sentido de não ter havido alteração no estágio de pena exigido para a progressão do regime prisional, no caso dos réus reincidentes que ostentam condenação por crime hediondo, ainda que a referida reincidência não seja específica. E a essa corrente é que eu me filio. Com efeito, para que essa outra corrente de exegética, basta que o reeducando seja reincidente e contra ele exista mais condenação pela prática de crime hediondo equiparado, para que o período de prova exigido para a progressão de seu regime prisional seja o percentual de 60%, correspondente à fração de 3/5, então prevista na Lei 8.072 de 90. Subsiste, então, incerteza jurídica no que diz respeito a esse importante tema da execução penal, matéria ainda em consolidação. Então, por esse motivo é que eu trouxe esse tema ao debate para que possamos, de forma democrática, debater a questão. Interessante observar que a proposição original do chamado projeto anticrime, iniciada pelo Poder Executivo, não trazia modificações no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. O que se pretendia, no projeto de lei 882/2019, dentre outras medidas, era a modificação do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que passaria a prever, parágrafo 5º, a progressão de regime para condenados pelos crimes previstos nesse artigo se dará somente após o cumprimento de 3/5 da pena, quando o resultado envolver a morte da vítima. Parágrafo 6º. Observado o disposto do parágrafo 5º, a progressão de regime ficará subordinada ao mérito do condenado e à constatação de condições pessoais que façam presumir que ele não voltará a delinquir. Assim, analisando-se a tramitação legislativa dos projetos que resultaram no pacote anticrime, verifica-se que a modificação do artigo 112 da LEP ocorreu no Congresso Nacional, especialmente por ocasião do debate do grupo de trabalho destinado a analisar e debater as mudanças promovidas na legislação penal e processual penal pelos projetos de lei 10.372 de 2018, 10.373 de 2018 e 882 de 2019. O deputado federal subtenente Gonzaga propôs uma emenda substitutiva, debatida e acolhida na 28ª reunião ordinária do grupo, realizada em 24 de setembro de 2019, no sentido exclusivo de enrijecer as regras previstas para a concessão da progressão do regime prisional nos casos envolvendo crime hediondo com resultado morte.
fica nítida, diante das discussões desse grupo e das palavras do parlamentar responsável pela apresentação da emenda, que em momento algum se pretendeu limitar a consequência mais gravosa decorrente da reincidência à modalidade específica, mas apenas, como já salientado, se pretendeu conferir tratamento mais gravoso aos autores de delito com resultado morte. Confira-se trecho da apresentação da emenda pelo deputado federal subtenente Gonzaga. Os 16% é o atual 1/6. O crime hediondo, o primário, é 40%. O reincidente é 60%. Isso já está, isso fica preservado. A única alteração que fizemos, e aí acolhendo, inclusive, uma proposta que veio no pacote anticrime, que é o 50% para resultado morte. E como nós tínhamos uma proposta em que leva em conta a primariedade e reincidência, então nos apropriamos da proposta do Moro com 50% com resultado morte. E colocamos o mesmo raciocínio de 70% para o resultado morte, e colocamos o mesmo raciocínio para o resultado morte reincidente, mais os 60% do reincidente do hediondo e 40% já está na legislação hoje, assim como os 16%. Deputado federal subtenente Gonzaga, 28ª reunião do grupo de trabalho destinado a analisar e debater as mudanças. Então, dessa forma, após a aprovação pelo grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, a citada modificação foi incorporada aos projetos de lei, restando aprovada pelo plenário daquela casa e, posteriormente, pelo Senado Federal, recebendo, então, a sanção do presidente da República. A redação final do inciso 7 do artigo 112 da LEP, contudo, acabou gerando interpretações em sentidos opostos, o que acarreta, em última análise, insegurança jurídica e exige especial atenção dos operadores do direito. Em conclusão, as inovações promovidas pelo pacote anticrime, quanto ao critério objetivo exigido para a progressão do regime prisional, trouxeram maior complexidade e até mesmo perplexidade no que diz respeito aos estágios necessários para a concessão do benefício, circunstância que irá exigir, portanto, maior atenção do julgador quanto à apreciação dos incidentes de execução concernentes a tal matéria. Em relação ao percentual da pena cumprida, para possibilitar a progressão do regime prisional no caso de condenados reincidentes e que ostentam sanção por crime hediondo ou equiparado, há divergência quanto ao percentual necessário. Não obstante, a orientação jurisprudencial do colendo STJ parece convergir no sentido de que a reincidência não precisa ser específica, e é este o meu entendimento, apesar dos entendimentos em contrário, para que o percentual de 60% seja exigido dos interessados em obter a progressão do seu regime prisional quando sentenciados por crime hediondo ou por infração a este equiparado. Eu pesquisei, inclusive, na doutrina nesse sentido, entendendo que a reincidência não precisa ser específica. O tema é palpitante e exige reflexão, devendo ser sedimentado com o passar do tempo. Eu tenho, inclusive, julgados do desembargador Jober, a quem eu vou passar a palavra em sentido contrário, e é este o sentido salutar do debate para que possamos clarear o nosso entendimento a respeito do tema. Eu passo, então, a palavra ao desembargador Jober para que possa comentar a respeito. Muito obrigado, desembargadora Beatriz. Como Vossa Excelência mesmo ressaltou, as dúvidas e as polêmicas são muitas em todos os níveis de jurisdição, aqui entre nós no Tribunal de Justiça, em vários tribunais da Federação e também de terceira instância. Daí, realmente, o respeito que se impõe para o enfrentamento da questão e nasce aí a possibilidade de interação entre os julgadores para ir desenvolvendo, né, um meio termo para ir desenvolvendo e se chegar a um consenso que melhor atenda à política criminal. Veja bem, eu creio até, desembargadora Beatriz, que essa polêmica, que toda essa questão
foi gerada, pelo menos em parte, pela expectativa que se fez, né, do tanto que se falou sobre o recrudescimento das penas, dos requisitos para a progressão, quando das discussões a respeito do projeto da lei anticrime, que, para mim, igualmente aconteceu com a lei dos crimes hediondos. As discussões ocorreram em um momento inadequado. Ambas as leis têm um forte caráter populista e emergencial, né? As legislações criminais não podem, no meu modesto entendimento, ser discutidas e implementadas em transições de governo, em transições políticas, em ideologias com menor ou maior grau de sensibilidade social a respeito das coisas criminais, né? Bom, mas, enfim, são as leis, estão aí e cabe-nos aplicar. Eu confesso, conforme adiantou a desembargadora Beatriz, que, inicialmente, eu tive uma tendência em acompanhar o pensamento, aliás, defendido pela desembargadora, de que basta que a reincidência seja genérica para a aplicação do índice de 60% de cumprimento da pena. Tem, salvo engano, até um voto nesse sentido já consolidado, publicado, mas mudei de ideia, né? Numa análise mais demorada sobre a questão, penso que pesou favoravelmente a minha alteração, que esse alegado equívoco que pode efetivamente ter acontecido, não nos cabe, não é, entrar na seara das intenções legislativas, mas ela coaduna com a política criminal, tá, de abrandamento, né, com a política criminal de paulatina substituição das penas privativas de liberdade por outras penas, embora é evidente, não foi esse o objetivo do pacote anticrime, ele teve um objetivo de recrudescimento. Soma-se a isso aquela questão sempre levantada de que, para se combater com eficiência o crime, não é necessário, objetivamente, né, penas altas, critérios recrudescidos de progressão ou de qualquer outra instituição das leis de execução penal. Não bastasse, tenho também, desembargador Tiago, doutora Bárbara, que é sempre um grande desconforto, né, julgar contra expressa e clara, né, disposição de lei. Notadamente, quando esse julgamento contrário à lei implica em agravar a situação dos réus, notadamente de encarcerados, né? É sempre algo assim muito árduo. E permissa venha aqueles que pensam diferente, isso é até inusitado no direito brasileiro, não é? Porquanto a nossa Constituição ela não só adota, como ela impõe o princípio da legalidade, né? O que aí na espécie veda que juízes, né, julgam de acordo com os seus ideais, de acordo com os seus entendimentos peculiares, tá? Não que eu seja contra a inovações, a ousadias, não que eu seja contra a polêmicas, muito pelo contrário. Eu, inclusive, desde que de uma maneira responsável,
Eu gosto até do decisionismo solipsista. Afinal de contas, as coisas não estão aí no mundo para serem eternas. É preciso que se inove, que se atualize, né? Mas, repito, realmente a interpretação em PEJOS é sempre um caminho muito árduo para quem julga e, lógico, principalmente para quem é julgado. Agora, é verdade que essa matéria, desembargadora Beatriz, já começa a tomar um rumo mais consolidado, principalmente agora no mês de outubro passado, com o julgamento, que foi muito esperado, aliás, em função dessas questões, do habeas corpus 581.315, oriundo do Paraná, né, em que a decisão foi no sentido da concessão da ordem para que fosse reconhecida, para fins do inciso 7º, né, da Lei de Execuções Penais, tão somente a reincidência específica. Eu peço até licença para ler aqui, são apenas 4 linhas do trecho do ministro relator, né, o Sebastião Reis, aonde ele fala muito claramente, seguido pelos demais julgadores. Querer exigir um tempo de 60% ou 70% para progressão da pena, quando o réu não é reincidente em crime hediondo, é agravar contra disposição legal o tempo encarcerado para o cumprimento de pena, né? Evidentemente que isso não resolve de maneira definitiva a questão, é só mais um julgamento, mas no mundo jurídico esse habeas corpus, a sua decisão foi aguardada assim com bastante atenção, mesmo porque foi um julgamento um tanto quanto demorado, com pedidos de vista, porquanto ele deve orientar, pelo menos em grande parcela, os julgamentos lá no Superior Tribunal de Justiça. Isso reforça, então, a minha certeza de que, embora o legislador possa ter se equivocado, possa não ter sido preciso, né? Muito pelo contrário, o resultado me parece que foi bom. Inclusive porque também defendo, desembargador Tiago, que, embora o legislador possa não ter buscado isso, mas resultou em se corrigir aquilo que, no meu entendimento, era uma injustiça contida na lei dos crimes hediondos, porque ela colocava as reincidências numa vala comum. Tá? Então, tinha-se o mesmo grau de dificuldade temporal para se alcançar progressões, tanto encarcerados reincidentes em crimes hediondos, né? Às vezes extremamente bárbaros, como aqueles reincidentes que foram condenados por crimes de potencial ofensivo menores. Então, não obstante eu sei a reincidência é uma condição de caráter pessoal, tá? Mas isso por si só não pode suprimir dos julgamentos, né, uma avaliação individualizada, a adoção de um critério jurídico equânime, né? Sempre deve prevalecer o princípio da individuação da pena, a individualização da pena. Haja vista a própria Beatriz ter aí acrescentado os critérios também adicionados na lei, no caso, a natureza do crime, a presença ou não de violência ou grave ameaça à pessoa, a participação de organização criminosa e a constituição
de milícias, né? Porque, na última análise, não se julga os institutos, as instituições de direito, se julga os atos das pessoas e a pena recairá sobre elas. Daí que eu acho que a reincidência precisa ser valorada, precisa ser classificada, precisa ser dimensionada conforme a ação do agente e torna-se bastante perigoso, repito, colocar na vala comum crimes tão de resultados e de práticas tão diferentes. De qualquer forma, encerrando aqui, para passar a palavra para a excelentíssima juíza Bárbara, nós temos que parte da solução não está em recrudescimento, né? A lei, repito, ela tem forte caráter populista, mas sim, a nossa questão é quanto à certeza da punição. E nesse quesito, nós estamos muito mal no Brasil. Os crimes são, na sua grande maioria, praticados porque é grande a certeza da impunidade. Tá? Mesmo penas mais brandas, elas são suficientes para se evitar o crime, desde que a certeza da punição seja maior. São as minhas colocações, respeitando imensamente, como sempre respeito, as colocações e pensamentos da desembargadora Beatriz Caires, inclusive porque trabalhamos juntos, né? Lá no primeiro grupo de câmaras criminais, aonde vejo com extremo respeito, desde quando eu vim para o tribunal, e a desembargadora Beatriz já era aí uma consolidada magistrada nos julgamentos coletivos, do que eu sou, uso assim como grande referência. Então, passo a palavra aí à doutora Bárbara Nardi para as suas manifestações. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, feito pela EGEF, desembargador Tiago Pinto. É um prazer e uma honra estar aqui com a desembargadora Beatriz Caires, muito jovem aí, entrou na carreira jurídica, né, e um longo percurso que, como salientado aí pelo desembargador Jober, se consolidou e que traz entendimentos que a gente tem que ler e apreciar, e desafiam a gente até para discordar, né, desembargadora? E o desembargador Jober, eu tenho como responsável por eu ter ingressado na carreira da magistratura, viu, desembargador? Porque a gente estava fazendo umas contas aqui de quando que eu tive o privilégio de conhecer o desembargador Jober, e chegamos aí numa conta que é melhor nem revelar. Eu conheci quando eu era estagiária ainda de Direito, devia estar no 6º ou no 7º período, e o desembargador, ele, como JDA, foi cooperar na vara que eu era estagiária e já trouxe assim, uma seriedade, uma técnica, né, que eu busco assim, levar para essa minha vida de magistrada. O tema é muito atual, né? A EGEF e a desembargadora Beatriz está de parabéns pela escolha, de fato tem trazido muitos questionamentos, né? E aí dizendo, eu costumo brincar aqui do chão de fábrica, né? Muitos pedidos, muitas retificações, e como no início, quando essa questão chegou até mim, né, na vara de execuções penais, que eu estou lá em Igarapé, que tem a segunda maior população carcerária reunida no estado de Minas Gerais. Os 3 promotores com os quais eu trabalhava deram um parecer favorável. Então, eu
eu até comentei isso com a desembargadora, a minha decisão era uma decisão muito simples, né? 3, 4 linhas, considerando que foi revogado o artigo 2º, parágrafo 2º da lei, que previa, né, a questão da reincidência sem qualificar, né, sem dizer que era reincidência de crime hediondo ou de crime comum. Então, eu dava essa decisão já determinando essa retificação. E, de fato, assim, eu concordo com o desembargador Jober quando ele diz que algumas reformas legislativas elas são um tanto quanto assodadas e trazem, né, uma certa insegurança, quando, na verdade, a lei deveria trazer segurança. Então, havia uma certa injustiça na medida em que você tinha apenas 3, né, frações, apesar da multiplicidade de crimes. Então, você ter só 1/6, 2/5 e 3/5 não trazia plenitude ao princípio de individualização da pena, né? E você, às vezes, tinha crimes graves, muitas vezes, assim, um roubo que traz um desconforto muito maior para a sociedade, né? Não que o tráfico não traga, mas o roubo ele é mais invasivo, ele né, traz violência, grave ameaça à pessoa, e você tinha uma progressão com 1/6, enquanto para o tráfico você tinha os 2/5. Então, assim, a reforma, ela, óbvio, veio em boa hora, mas ela trouxe muitas frações, muitas situações, e talvez até pela multiplicidade, né, não tenha contemplado todas as situações fáticas. Então, voltando assim na questão, por exemplo, quando a gente tinha a legislação anterior, eu lembro que eu recebia pedidos de retificação do atestado de pena, dizendo, o artigo 28, né, houve uma descriminalização, então você não poderia considerar o artigo 28 para fins de aplicar os 3/5. Sempre neguei. Né? Existia também as pessoas, os advogados, a defensoria, sempre muito atuante, querendo discutir que não podia aplicar a reincidência para fins de aplicar os 3/5 quando a condenação era por uma contravenção ou por exemplo, um artigo 309 do CTB, né, que é um crime de menor potencial, e usava-se o argumento de reincidência vazia ou meramente formal. Então, nunca eu deixei de considerar, porque a lei expressamente consignava que, sendo reincidente, independente da natureza do crime anterior, a fração para aquele que praticasse o crime hediondo seria de 3/5. E, como bem colocado aí pela desembargadora, a questão da contextualização histórica ela é muito importante, porque, de fato, buscou-se, né, recrudescer, e a previsão inicial seria lançar os 3/5 para aqueles que praticassem um crime com resultado morte. A gente tem aí um 57, parágrafo 3º, latrocínio, né, que seria abarcado por essa hipótese. Pessoalmente, eu entendo que, de fato, o recrudescer por si só não seria, não traria esse ganho para a sociedade em matéria de segurança pública, porque nas condições, né, precárias que a gente tem do sistema carcerário atual, pouco valeria a pessoa passar mais tempo para ela sair dali né, uma pessoa útil e que não pratique crime. Então, eu me filio aí como o desembargador Jober, né, entendendo que há uma certa literalidade no artigo, lá no 112, no 112, inciso 7º, quando ele diz que, para aplicar os 3/5, a reincidência deve ser na prática de crime hediondo ou equiparado. Na medida em que o artigo 2º ele foi revogado, então você não teria uma norma que permita aplicar ao reincidente. De fato, a lei não traz a expressão reincidência específica,
mas ela traz essa expressão reincidente na prática de crime hediondo ou comparado. Então, na falta da lei, né, dizendo reincidente, eu tenho aplicado os 2/5 ou o meio quando é crime com resultado morte, né? Aplicando aí os princípios de retroatividade, não aplicabilidade da analogia em malamparte. Aí, aqui, eu tenho a incumbência, né, de trazer aos ouvintes algumas as perguntas que foram feitas aqui no chat. Até vi aqui o colega Denis, né, ponderou a questão do que foi o espírito do pacote anticrime, e está certíssimo, né? O espírito realmente é trazer uma proteção aí para a sociedade através do aumento aí do tempo de permanência no sistema carcerário e não incentivar, né, a prática de crime. Então, nas palavras do colega, teria um efeito dissuasório, né, um caráter repressivo da sanção. Na medida em que se aumenta o tempo, você traria esse caráter mais genérico de, olha, não pratica crime hediondo, não pratica crime com violência, não, porque seu tempo de cadeia vai ser maior, né? Só que, como também colocado pelo desembargador Jober, né, e aqui com as escusas à desembargadora Beatriz, de fato isso ficou no espírito da lei, né? E até em pareceres eu já vi em decisões dizendo o seguinte, que a lei ela foi atécnica, né, quando ela revoga o artigo 2º, parágrafo 2º. E nesse contexto da tecnia, eu entendo que seria mais adequado aplicar a lei que, em princípio, seria mais benéfica. Eu queria trazer aqui para a discussão, e inclusive para os, né, 2 ilustres debatedores aí, 2 questões, né? A gente teve aí no pacote anticrime a gente teve positivadas questões que já eram decididas de forma unânime, né, sem muita discussão pela jurisprudência. Um exemplo é a questão do tráfico privilegiado, né, que foi positivado, o marco para fins de progressão, a partir da falta, a falta interrompe o marco para progressão, e a gente vê algumas questões que eu quero aqui discutir, debater, né? Seria a questão do artigo aqui, foi inserido um parágrafo 9º no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, que diz que o juiz não pode conceder progressão para aquele sentenciado que ele verifica que ainda tem vínculo associativo com a organização criminosa, ou seja, uma vedação de concessão de progressão nesse contexto, né? E lembrando aí que a gente já teve uma decisão por um placar bem apertado no STF, de 6-5, quando a gente tinha aquela previsão de que o crime hediondo deveria ser cumprido em regime integralmente fechado, tanto que até na sequência veio uma alteração legislativa para inicialmente fechado. Então, eu passo essa bola aí para os desembargadores para ver se tem alguma ponderação sobre essa nova alteração legislativa. Eu quero cumprimentar a doutora Bárbara pela excelência dos argumentos, dizer que ela enriqueceu muito o debate com a sua experiência e com seus argumentos, e dizer que continuo convencida do meu entendimento, que é referendado pela 5ª Câmara do STJ, a 5ª turma do STJ, no sentido do meu entendimento, mas aí que está a riqueza do debate, né, doutora Bárbara? Sim. Quanto ao questionamento trazido, eu entendo que não há inconstitucionalidade, porque essa vedação
não é absoluta progressão, né? A vedação trazida aí por esse artigo é um requisito razoável e proporcional relativo à desvinculação do indivíduo da organização criminosa. Então, por isso, eu entendo que a dificuldade que se vislumbra é transformar o juiz da execução em espécie de processo de conhecimento. A dificuldade aí é verificar se o indivíduo aí está ou não ainda vinculado à organização criminosa. Se essa vedação fosse a progressão de regime integral, aí sim eu entenderia que há a inconstitucionalidade. Mas nesse aspecto eu entendo que não. Não sei como é o entendimento do desembargador Joubert, mas no meu entendimento, não há inconstitucionalidade. Eu passo a palavra ao desembargador Joubert. Eu também concordo inteiramente com a desembargadora Beatriz, não é? Porquanto a progressão ela é submetida a requisitos, a condições, não é? Então, a associação criminosa, inclusive, é um crime. E estando ele lá encarcerado, mas mantendo o vínculo com a associação criminosa, ele está, inclusive, em estado de flagrância, né? Ele está lá em estado de flagrância, pode ser a qualquer momento indiciado, embora isso geraria uma situação bastante difícil, talvez até de prisão perpétua, se não fosse a questão da limitação dos 30 anos. Mas, realmente, é uma falta grave, não é? O limite disso aí será realmente o cumprimento integral da pena. Aí sim, não teria mais como conviver com essa situação, teria que livrar solto. Mas eu concordo plenamente com a desembargadora Beatriz Caires. O limite da pena, que agora é até 40, né? Com o pacote anticrime, foi elevado o limite para 40. É né? verdade. Mais esse agravamento. Né? A palavra da doutora Bárbara. Também concordo aí com os dois desembargadores, porque, de fato, não houve uma vedação absoluta, né? Como na normativa anterior, que se falava integralmente, né? Aí vai depender, de fato, de uma situação a ser verificada, né, pelo juiz da execução, se mantém ou não esse vínculo. Gostaria de colocar aqui também uma outra questão, que também, até no grupo de juízes da execução penal, já foi aventada, e a desembargadora no material trouxe também algumas jurisprudências que trazem exatamente essa questão que eu estou querendo debater aqui, seria a respeito da questão da reincidência, né? Se ela abarca ou não condenações anteriores. Então, vamos supor o seguinte, você tem uma condenação anterior por crime comum, né? Pratica-se, após o trânsito em julgado dessa condenação anterior, pratica-se um novo crime hediondo. E aí, no meu entendimento, pelo que eu estou entendendo do doutor Joubert também, 2/5, da desembargadora Beatriz, 3/5. Mas a pergunta vai além. Em relação às guias que já estavam em execução, permanece a fração que já estava ou altera-se para a fração mais gravosa agora reconhecida? E aí, esse questionamento ele vem no seguinte contexto, porque o SISCOM, antigamente, ele só tinha o comando que você inseria lá se o réu era reincidente ou não. Então, a fração ficaria para o reincidente 2/5 ou 3/5, acabava que ficava os 3/5 para todas, porque você não tinha o que a gente chama hoje no CEU de desmembramento. Hoje, o CEU ele permite você lançar a fração por crime, né? Inclusive quando se há concurso material, por tipo penal, se faz esse lançamento diferenciado. Então, não só em relação à condição de reincidência ou primariedade, mas também por tipo penal. Mas há julgados, né? E aqui eu já antecipadamente coloco o meu posicionamento,
eu entendo que não poderia retroagir para alcançar essas guias anteriores, né? Mas passo a pergunta aí para a desembargadora e para o desembargador. E é que eu, mais uma vez, agradeço o desembargador Tiago Pinto por trazer a doutora Bárbara para enriquecer nosso debate, porque ela está aí, né, no dia a dia, às voltas com essa questão prática, inclusive do Siscom, da questão das guias. Eu acho essa pergunta muito oportuna. Segundo o entendimento consolidado já no STJ, a reincidência é uma circunstância de caráter pessoal, né? Então, por esse motivo, eu acho aplicável, aí sim, a fração de 60%, que equivale ao antigo 3/5 relativo aos reincidentes em crime hediondo. Tem, inclusive, uma decisão do ministro Sebastião Reis Júnior, da sexta turma, que eu transcrevo aqui, inclusive colacionei, sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Então, nessa circunstância, eu estou concordando com a doutora Bárbara, entendendo aí que é aplicável a fração de 60%, tendo em vista que a reincidência é uma circunstância de caráter pessoal. Então, é assim que eu entendo. E o desembargador? Bem, seria normal agora a divergência, porque já estávamos divergentes lá atrás, né? Eu reconheço também a reincidência como algo que contamina toda a execução da pena, mesmo porque elas são somadas, não tem como se evitar isso. Embora, repito, não se pode descurar do princípio, perdão, da unificação, não, da individualização das penas. Mas, dentro do meu posicionamento anterior, evidentemente, o meu entendimento é que se aplique a fração de 40%, né, de acordo com o inciso 5º, visto que a lei atual é mais favorável. A minha busca é pela decisão mais favorável, retroagindo para beneficiar qualquer dessas situações, né? Mantendo aí uma posição nossa. Coerência com o anterior, está certo. Exatamente. Então, nós ficamos com os 40%, doutora Bárbara. Eu com 60%, isso. Estou até vendo aqui a colocação da colega Miriam, com quem eu confesso que foi com ela que eu aprendi a execução penal, viu? Passei um tempinho lá antes de titularizar na vara de Igarapé, né? Na VEP de Igarapé, e na VEP de Neves existem todas as situações, porque são atualmente 9.600 presos lá. Então, a colega está colocando aqui que as frações elas devem ser estabelecidas de forma individualizada para cada guia, sem atingir os processos pretéritos. E é esse o entendimento aqui que a Miriam está colocando, que eu também adoto. Então, quando vem uma condenação por crime posterior, eu não determino a retificação daquele crime lá que estava 1/6, né? E, na atualidade, o CEU permite essa individualização por fração. Ele vai ser reincidente naquela guia, no meu entendimento, né, naquela guia em que ele praticou o crime e tinha essa condenação anterior. Elogio de amiga vale. Foi conselho que eu aprendi. Teria várias outras questões, né? Aqui, as alterações realmente elas foram bastante substanciais. A gente, de fato, não pode esquecer qual que era o ideal, mas o tempo não permite que a gente discuta. Então, eu vou passar a palavra aí para o desembargador Jober, né, para fazer aí o encerramento desse debate e me colocar à disposição para, né, quaisquer outras situações aí, conversas, debates para todos os colegas e operadores do direito que estão assistindo a gente.
Eu devo também dizer que as outras questões, doutora Bárbara, que tiverem sido encaminhadas aí pelo chat, poderão ser encaminhadas para nós por e-mail, e nós iremos responder na medida do possível, tendo em vista a exiguidade do tempo. Eu quero, então, Exato. agradecer a todos, tendo em vista que o tempo está esgotado, agradecer e me desculpar pela a dificuldade aí nas respostas e me colocar à disposição para responder. Agradeço ao desembargador Tiago, aos colegas presentes, muito obrigada. Bom, a despedida é bastante rápida, porque, evidentemente, a última palavra caberá ao nosso chefe, né? Mas, evidentemente, agradecendo principalmente a doutora Bárbara pela essa imensa colaboração, demonstrando mais uma vez a sua extrema competência, sua capacidade, o seu liame, né, a sua intimidade com os estudos. Foi sempre assim. Agradecemos à desembargadora Beatriz Pinheiro Cares, né, desembargadores e juízes que estão nos acompanhando, não são poucos, as centenas de servidores do Tribunal de Justiça, sempre atentos aí na reciclagem, né, na obtenção de novos conhecimentos, outros advogados, membros do Ministério Público, acadêmicos, que também é uma grande parcela aí dos nossos ouvintes, e todos aqueles que, por um motivo ou outro, se interessaram aí por mais esta programação da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, e, lógico, agradecer, por último, ao desembargador Tiago Pinto por essa gestão, né, por essa programação tão rica, tão dinâmica, tão proveitosa à frente aí da nossa escola. Por favor, desembargador Tiago Pinto. A palavra final é de agradecimento aos participantes, doutor Jober, doutora Maria Beatriz, doutora Bárbara Nath, e dizer que a questão da exiguidade do tempo, na verdade, ela tende a uma determinação didática, porque, pelo volume hoje de inserções, de lives que nós temos uma preocupação pedagógica com a saturação, né? E, portanto, quando o normal o normal de hoje for alterado para o normal, nós nos colocaremos à disposição para fazer cursos mais à distância também, mais largos, para possibilitar o debate. A estratégia didática aqui é justamente instigar o debate, instigar a preocupação com as questões que são levantadas, e eu acho que nós atingimos o nosso objetivo. Eu gostaria de agradecer, há 41 juízes participando, inscritos, agradecê-los e agradecer especificamente aos desembargadores Bruno Terra Dias, ao Genil Anacleto, Maria Luísa Marilac. Maria Luísa é ativa participante das palestras, um agradecimento especial, e a doutora Paula Silva Cunha e o amigo Vanderlei de Paiva. Com isso, eu declaro encerrada a sessão, com os agradecimentos fervorosos aos participantes pela colaboração. Muito obrigado e um bom dia a todos.